dia, pessoal. Hoje, dia 6 de junho de 2024, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. E hoje nós vamos falar sobre o crédito tributário, lançamento tributário, crédito tributário, que vai ser um assunto que vai nos acompanhar ao longo de várias aulas. Depois a gente vai falar de suspensão do crédito tributário, extinção do crédito tributário, garantias do crédito tributário, exclusão do crédito tributário. Ou seja, a gente vai ficar aí quase 5 aulas tratando de crédito tributário, e depois as últimas aulas são sobre administração tributária e infrações tributárias. Então está praticamente aí no antepenúltimo assunto do nosso curso, tá? E aí, só recapitulando, na aula passada a gente falou do sujeito passivo, né, da obrigação tributária, que pode ser ou contribuinte ou responsável tributário. Então, na aula passada eu falei muito sobre responsabilidade tributária, ensinei a diferença de responsabilidade tributária por substituição e responsabilidade tributária por transferência. Aí falei que na responsabilidade tributária por substituição nós temos vários tipos, né? A substituição para frente ou progressiva, substituição para trás ou regressiva e substituição concomitante. Depois a gente estudou vários tipos de responsabilidade por transferência, aquela por sucessão imobiliária, sucessão causa-mortes, sucessão empresarial, sucessão de pessoas jurídicas. Então esse foi o tema da aula passada. A gente focou no sujeito passivo da obrigação tributária. E aí, pessoal, eu trago para vocês, só para a gente recapitular, aquela famosa regra matriz de incidência tributária. Eu já coloquei algumas vezes no quadro, né? A regra matriz de incidência tributária, que são os requisitos mínimos para que a gente tenha uma norma jurídica tributária que seja completinha, né? Vou usar uma expressão difícil, tá, pessoal? Mas a expressão que o Paulo Barros Carvalho utiliza é o mínimo irredutível do deonte. O que é uma norma jurídica? Uma norma jurídica, eles falam, o mínimo irredutível do deonte. O que significa isso, pessoal? O mínimo irredutível do deonte. O que é o deonte? O deonte é obedecer, né? As normas jurídicas, elas pretendem induzir uma conduta qualquer, certo? Então, por exemplo, pagar tributos é uma conduta, certo? Só que se tiver um artigo da lei, assim, todo aquele que oferir renda deverá pagar imposto de renda. Esse artigo, pessoal, ele já pode ser considerado uma norma jurídica propriamente dita? Todo aquele que ofere renda deverá pagar imposto de renda. Esse artigo, esse dispositivo legal, ele pode ser considerado uma norma jurídica, tecnicamente, para o teoria geral do direito? Não. Por que não? Porque eu não consigo aplicar isso na prática. Está faltando informação aí, né? Tudo bem, oferir renda. Vou ter que pagar para quem? Para o município, para os estados, para a União? Vou ter que pagar quanto dessa renda? Quando é que eu vou pagar? Em que local que eu vou pagar? Então percebam que esse artigo não é uma norma jurídica, é um pedaço de norma jurídica. Esse, no caso, vai dizer qual é o critério material da regra matriz de incidência. Se alguém oferir renda, né, vai ter que pagar imposto de renda. Beleza, eu tenho já uma informação, mas eu preciso catar na legislação outros artigos para me ajudar a ter uma norma que eu possa efetivamente adotar. Então vai lá ter um outro artigo, que é o artigo 36, por exemplo, que vai dizer o seguinte: a renda será oferida, a renda que vai ser considerada será oferida entre o dia 1º de janeiro de cada ano e 31 de dezembro de cada ano. Beleza, já tenho uma outra informação, que é o critério temporal da regra
ainda assim, eu vou pagar para quem isso? O tributo, é outro artigo, artigo 50 e pouco. O imposto de renda será pago para a União. Beleza? Já tem outra informação, vai ser a União. Né? Mas quem é que vai pagar esse tributo? Vai ser o banco que vai reter na fonte o rendimento da minha aplicação financeira? Vai ser meu entregador? Ou vai ser eu mesmo? Aí o artigo 87 vai dizer: no caso de pessoas físicas recebendo seus trabalhadores, vai ser a própria pessoa física que vai ser o contribuinte, o sujeito passivo. Beleza, já preenchi mais um requisito ali. Então, para que a gente tenha uma norma jurídica que tenha uns requisitos mínimos para que ela possa ser adotada, ou seja, o mínimo irredutível no deonte, eu tenho que ter pelo menos essas coisas aqui: um critério material, um critério temporal, um critério espacial, um critério pessoal, o sujeito ativo e o sujeito passivo, e um critério quantitativo, uma base de cálculo para fazer o cálculo e a alíquota aplicável. Entendeu? Se eu tenho esses 5 critérios aqui, ó, material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo, eu tenho o mínimo necessário ter uma norma jurídica propriamente dita. Ainda que eu tenha que pegar vários dispositivos de lei para montar essa norma. Beleza? Então, a norma jurídica ela é composta muitas vezes de vários artigos de lei. Para ser uma norma, precisa de vários artigos. Por isso que ela é o mínimo irredutível do deonte. Se tirar qualquer coisinha, é irredutível. Se você tirar, não funciona. Entenderam? Então, essa é a ideia de regra matriz de incidência tributária. Sempre vai ter essa mesma estrutura. Se acontecer alguma coisa, na hipótese de acontecer alguma coisa, consequentemente, nascerá uma obrigação jurídica, que pode ser uma obrigação que eu seja obrigado a fazer alguma coisa, que eu seja facultado a fazer alguma coisa, ou que seja proibido a fazer alguma coisa. Obrigatório, facultado ou proibido. São chamados modais deônticos. Entendeu? Vai ser uma das 3 coisas. Por exemplo, se casar, obrigatório prestar assistência ao cônjuge. Beleza? Se completar 16 anos, facultado votar. Entendeu? Então você tem ali esses modais deônticos. No nosso caso, direito tributário, sempre numa hipótese de regra matriz de incidência tributária, o modal deôntico será sempre obrigatório. Por quê? Porque a obrigação tributária é compulsória. Beleza? Então vai nascer uma obrigação que eu vou ser obrigado a pagar tributo. Certo? Então, se oferir renda entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, em qualquer lugar do planeta, o espacial é amplo, consequentemente, obrigatório, nasce uma obrigação jurídica em que é obrigatório o sujeito passivo, que é o contribuinte, pagar à União, o sujeito ativo, 27,5% alíquota sobre a renda oferida, que é a base de cálculo. Se prestar serviço do dia 6 de junho em Niterói, consequentemente, o dever do prestador de serviço pagar para o município de Niterói, sujeito ativo, 5% do valor cobrado pela prestação de serviço. Tá? Se realizar operação de circulação de mercadorias no estado do Rio de Janeiro, no dia 6 de junho de 2024, consequentemente, o dever do comerciante pagar ao estado do Rio de Janeiro, sujeito ativo, 20% do valor da mercadoria. Aí a gente tem uma norma concreta, tudo bem? Hipótese, se acontecer, consequentemente, surgem esses critérios. Isso eu já expliquei para vocês, tá? Só que existe uma outra forma de se apresentar essa parte da consequência da regra matriz de incidência tributária. Uma outra forma que a teoria geral do direito costuma utilizar, que é essa aqui, ó. Essa forma. Eu já também coloquei no quadro para vocês. Né? Isso aqui, pessoal, não deixa de ser um outro gráfico, uma outra forma gráfica para apresentar isso aqui.
sujeito ativo aqui, sujeito passivo aqui desse lado, todos eles atrelados a uma prestação, e a prestação, ela é isso aqui, é o critério quantitativo, beleza? Sujeito ativo, sujeito passivo e prestação. A relação do sujeito ativo com a prestação é uma relação de crédito. A relação do sujeito passivo com a prestação é uma relação de débito. Nesse caso, crédito e débito é o mesmo valor. É a mesma coisa dependendo de quem está vendo. Então, por exemplo, o Ananias me emprestou dinheiro de R$1.000, emprestou R$1.000. Significa que eu tenho débito de R$1.000 e ele tem crédito de R$1.000. Certo? Eu estou devendo, sei lá, R$1.000 de imposto de renda. Significa que eu tenho um débito de R$1.000 com a União. A União tem um crédito tributário de R$1.000 comigo. Tá legal? Para a teoria geral do direito, eu adoro, vocês percebem que eu gosto da teoria geral do direito. Para a teoria geral do direito, quando nasce a obrigação tributária, quando nasce qualquer obrigação tributária, civil, penal, qualquer obrigação administrativa, quando nasce, quando você fala em obrigação pessoal, imediatamente você tem essas 5 coisas aqui. Elas nascem de forma concomitante. Para ter uma verdadeira obrigação, sujeito ativo, sujeito passivo, prestação, crédito e débito. Beleza? Isso funciona para a teoria geral do direito. Mas o CPM, ele alterou um pouquinho essa sistemática em relação ao momento de nascimento do crédito tributário. O CPM estabelece que o crédito tributário surge no momento posterior ao nascimento da obrigação tributária. Ele foge um pouco dessa teoria geral do direito. Não sei por que razão. Não sei se é porque ele é antigo, ele não conseguiu passar por esse desenvolvimento doutrinário, não sei. Tá? Mas o fato é que o CTN, pessoal, adota uma sistemática um pouquinho diferente, mas que tem efeitos para a nossa vida. Tá? O CTN, ele, até aqui está tudo normal, tudo igual. Ele admite a existência de uma hipótese de incidência tributária. O que é a hipótese de incidência tributária? É aquela norma geral e abstrata prevista na lei que prevê que, se acontecer determinada situação, nascerá a obrigação de pagar tributo, certo? Norma geral abstrata ali na lei, essa é a hipótese de incidência. E aí, quando essa situação acontece concretamente, a gente está diante de um fato gerador. É isso? Você tem falado sempre? Fato gerador. O fato gerador, ele faz nascer a obrigação tributária. É isso aqui, ó. Aconteceu concretamente a hipótese de incidência, a gente tem um fato gerador, consequência, surgimento de uma obrigação jurídica, no nosso caso, obrigação tributária. Nasceu a obrigação tributária com a ocorrência do fato gerador. Até aqui, tudo igual, beleza? Só que o CTI, ele dispõe que um crédito tributário, que é essa prestação, no fundo, né? Ali, essa relação sujeito ativo com a prestação, quer dizer, essa concretização dos valores do sujeito passivo, o crédito tributário, ele vai surgir no momento posterior ao nascimento da obrigação tributária. Ele depende de um outro ato, não é automático. Praticou o fato gerador, nasce o crédito tributário. Não. Praticou o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Mas o crédito tributário ele depende de uma outra etapa. E essa etapa se chama lançamento. Lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? O lançamento tributário é um ato do agente fazendário, da autoridade administrativa fazendária. É um ato. A gente vai ver que o CTN chama de procedimento, mas é um ato administrativo, em que esse agente de fazenda, ele identifica o sujeito passivo, ele calcula o montante devido, ele verifica qual é a lei aplicável
e ele faz uma notificação, dizendo: fulano, você está, eu declaro, ele tem natureza dúplice, tá? Ele tem uma natureza declaratória do nascimento de uma obrigação tributária e constitutiva do crédito tributário. Esse ato administrativo, ele tem uma natureza dúplice. Ele diz assim: eu declaro que aconteceu uma obrigação tributária, nasceu uma obrigação tributária na data tal. Estou declarando que aconteceu, teve um fato gerador, nasceu uma obrigação tributária. E além desse aspecto declaratório, ele tem natureza constitutiva. Vocês já viram muito isso em processo civil, né? Ações declaratórias, constitutivas, né? Condenatórias. O crédito tributário, aliás, o lançamento, ele tem uma natureza declaratória. Diz: declaro que aconteceu um fato gerador, portanto, nasceu uma obrigação tributária. E, ao mesmo tempo, ele tem uma natureza jurídica constitutiva. E constituo nesse ato o crédito tributário, que será de tantos reais, em razão da aplicação da lei tal, considerando a base de cálculo tal e a alíquota tal. Graficamente, para isso não ficar muito na teoria da gente, alguém já recebeu, já viu em casa o carnê do IPTU? Aqui está o lançamento de ofício, certo? O fato gerador do IPTU acontece todo dia 1º de janeiro de cada ano. Nasceu a obrigação tributária, dia 1º de janeiro. Para quem é proprietário do imóvel urbano, o critério temporal é 1º de janeiro, aconteceu o fato gerador. Mas ainda não nasceu o crédito tributário, não foi constituído o crédito tributário. O crédito tributário, ele só é constituído com a notificação desse lançamento. A Fazenda Pública faz o carnezinho do IPTU e entrega para o contribuinte. Quando ele é regularmente notificado, está constituído o crédito tributário. Esse carnê, se o senhor ia parar, tem qual é a base de cálculo, ou seja, o valor venal daquele imóvel, o valor de mercado daquele imóvel, qual é a alíquota aplicável, quem é o sujeito passivo. No caso, ele vai indicar o proprietário do imóvel, certo? Às vezes ele indica até qual é a lei que vigora no município, entendeu? Então, esse ato administrativo que identifica o sujeito passivo, calcula o montante devido, é o lançamento tributário, certo? Agora, pessoal, existem 3 tipos de lançamento. Não existe apenas um tipo de lançamento. Não vou falar dos 3 tipos agora, não. Só anotem aí. Depois eu explico. Existem 3 tipos de lançamento que eu explicarei daqui a pouco. Tá? Não vou complicar. Deixa eu só continuar com isso aqui para vocês entenderem bem o que essa etapa aqui. Só para vocês entenderem que isso aqui, ó, que eu escrevi aqui embaixo, vai nos acompanhar até praticamente o final do curso, as últimas 8 aulas que nos restam, a gente vai tratar disso. Tá? Então, houve o lançamento. Não sei se está dando para ver aí atrás dela, está dando para ver na lista. É verdade? Então, nasceu o crédito tributário com o lançamento. E quando nasce o crédito, quando há o lançamento e nasce o crédito tributário, constituído o crédito tributário, ele se torna exigível. Ou seja, a Fazenda Pública já pode iniciar atos de cobrança. Ela pode mandar cartinha para a pessoa, dizer: você tem que pagar. Ela inicia atos de cobrança, entendeu? Ela pode impelir o sujeito passivo a pagar esse crédito. Antes do lançamento, esse crédito não foi constituído, portanto, ele não é exigível ainda. Então, a Fazenda Pública não pode começar a cobrar nada antes de constituir o crédito tributário. Então, ele se torna exigível a partir da sua constituição. Beleza? O que acontece em 90 e tantos por cento dos casos? Quando as pessoas recebem o lançamento, elas pagam o tributo. Beleza? Quando elas pagam o tributo, correu o crédito tributário, a extinção do crédito tributário. Tudo bem? Isso é o normal. Só que às vezes a pessoa não paga o tributo. E ela não paga. E quando ela não paga, o que ela pode fazer?
ou impugnar essa cobrança, judicialmente ou administrativamente, ou simplesmente deixar passar em albis o prazo de pagamento, ou seja, simplesmente deixar para lá. Devo, não nego, pago quando puder. Beleza? A pessoa recebe o cartão de pedido, não vou pagar esse próximo não. Beleza? Ou então esquece de pagar. Nesse momento, quando passa o prazo de pagamento e aquele contribuinte não paga o tributo, o que vai acontecer? A Fazenda Pública vai perceber, pelo sistema lá dela, que não houve pagamento, e vai encaminhar essa informação a um órgão administrativo chamado dívida ativa. A dívida ativa é o órgão administrativo que recebe a informação de créditos tributários que não foram pagos. É um órgão administrativo previsto no CPM, previsto nas leis, beleza? Alguém talvez faça estágio aí em algum lugar que tenha dívida ativa. Então, dívida ativa é um órgão que recebe informação de créditos tributários, até mesmo não tributários, tá? Algumas situações de créditos não tributários, mas ela recebe a informação de que, bom, esse sujeito não pagou o tributo na data oportuna. E o que esse órgão tem o poder de fazer? Ele tem o poder de fazer uma coisa muito rara. Esse órgão ele tem o poder de constituir unilateralmente um título de crédito. Normalmente os títulos de crédito, vocês já estudaram isso? Títulos de crédito? Normalmente os títulos de crédito são constituídos pelo devedor e pelo credor. Por exemplo, uma duplicata, nota promissória, um cheque, um contrato assinado por duas testemunhas. Eles conhecem esses títulos de crédito. Olha, aqui a dívida ativa ela pode criar unilateralmente um título de crédito, ou seja, um título executivo extrajudicial. Um título executivo extrajudicial. Ela unilateralmente. Normalmente os títulos executivos, as duas partes trabalham juntos, devedor e credor. Nesse caso não. Quais são as únicas 3 exceções que eu conheço de títulos executivos extrajudiciais que são constituídos unilateralmente pelo credor? Esse que eu estou falando agora, em que a dívida ativa ela cria esse título executivo que vai ser chamado de certidão da dívida ativa ou CDA para os íntimos. CDA, chama de CDA, certidão da dívida ativa. Tá? Esse é um título executivo extrajudicial que é feito unilateralmente pelo credor. Tá? Segunda exceção, pessoal, alguém lembra do Código Civil? A história das cotas condominiais em atraso, não é isso? Que o condomínio ele pode fazer, criar unilateralmente um título executivo extrajudicial para cobrar daquele condômino que não paga as cotas condominiais. Ainda é assim, pessoal? Isso estava previsto no Código Civil, né? Então, é uma possibilidade de título executivo extrajudicial feito apenas pelo credor. E tem mais um exemplo, que são os acórdãos dos tribunais de contas, estabelecendo multa para quem cometeu alguma infração relacionada aos tribunais de contas. Também é uma terceira hipótese de título executivo que é feito apenas pelo credor. Os demais todos, o devedor participa de alguma forma. Entenderam isso? Então, você vê que é uma coisa rara. Mas esse órgão, que é a dívida ativa, ela consegue fazer esse título executivo extrajudicial, que é a CDA. Então, neste momento em que é feita a CDA, que é feito esse título executivo extrajudicial, nós não temos um crédito apenas exigível. Nós passamos a ter um crédito execuível. Execuível. O que significa que o crédito é execuível? Significa que ele pode ser executado judicialmente.
sem passar pelaquela fase de conhecimento do processo judicial. Já pode começar o processo judicial em fase de execução. E qual o nome desse processo judicial iniciado pela CDA, pela Certidão da Dívida Ativa? O nome desse processo é execução fiscal. Execução fiscal é o nome dessa ação judicial, que já começa executando e tem umas regras próprias. Quem ainda não fez OAB vai ter que estudar um pouco, que a OAB tem pedido direto coisas de execução fiscal aí nos últimos anos. Tá bom? Normalmente quem dá um pouquinho de processo tributário é o professor Márcio Ávila. Tá? Quem fizer laboratório de prática com ele, ele ensina um pouco de processo tributário. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês também. Tá? Vai ter uma hora que eu vou fazer um parênteses gigante do que eu vou falar. Então, olha só, pessoal. Não sei se está dando para enxergar aí. Então, vamos lá. Hipótese de incidência. Beleza? Norma geral abstrata que prevê que, se acontecer determinada coisa, mas será uma obrigação de pagar tributo. Depois da hipótese de incidência, nós temos o fato gerador. Aquela situação concretamente aconteceu. Beleza? E quando ela aconteceu, nasceu a obrigação tributária. Certo? Nasceu a obrigação tributária. Bom, diante do nascimento da obrigação tributária, a autoridade administrativa, ela realiza o lançamento tributário. O lançamento tributário, ele tem natureza dúplice, ele declara a existência de uma obrigação tributária e ele constitui o crédito tributário. De que forma? Dizendo qual o montante devido, quem é o sujeito passivo, e neste momento em que é constituído o crédito tributário, esse crédito já se torna exigível, ou seja, a Fazenda pode ter atos de cobrança para exigir esse crédito. O sujeito passivo não pagou. A Fazenda Pública informa isso para a dívida ativa, esse órgão, dívida ativa. A dívida ativa, hoje é tudo informatizado. Ela coloca essa informação no sistema. Esse sistema gera uma certidão, chamada Certidão da Dívida Ativa, CDA. E nesse momento o crédito passa a ser exequível. Exequível. Beleza? E diante de uma CDA, a dívida ativa normalmente é uma procuradoria, tá, pessoal? É a Procuradoria da Dívida Ativa, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Normalmente os procuradores desse órgão, eles têm três opções. Na verdade, essas opções são escalonadas em geral, tá? Mas tem uma exceção, vou explicar para vocês. A primeira coisa é o seguinte, é fazer uma cobrança amigável. Cobrança amigável. Primeira etapa, eu podia até fazer aqui o contrário, né? Que é amigável na frente. Bom, aqui é o primeiro, tá? Primeira coisa é a cobrança amigável. Não é obrigatório, mas em geral você manda uma cartinha para o contribuinte falando, bom, poxa, se eu ajuizar na execução fiscal, você vai pagar custos judiciais, vai pagar muito mais honorários. Vem cá, vem na dívida ativa que regulariza a tua situação. Certo? Uma outra estratégia que foi adotada no ano passado é a dívida ativa, ela pega uns 15 imóveis maneiríssimos. Um imóvel, por exemplo, na Lagoa, Ipanema, sei lá, em Copacabana, um lugar muito bacana, um imóvel desejado por várias pessoas, que está com dívida tributária e anuncia na imprensa que vai a leilão esses imóveis. Certo? Uma cobrança na execução fiscal. E aí, nesse mesmo momento que a imprensa está bombando a história do leilão, e aí manda carta para todos os devedores. Pessoal, estou avisando, né? Os imóveis aí, eles podem ir a leilão, vocês estão vendo a imprensa, né? Então, oportunidade de regularizar a situação aí amigavelmente. Certo? Dá um certo recado para o
contribuinte para regularizar. Muito melhor pagar amigavelmente que tanto para a fazenda, que não tem custo de acompanhar o processo judicial, quanto para o contribuinte que paga menos consectários da sucumbência, digamos assim. Olha. Essa cobrança amigável é obrigatória? Não é obrigatória. Não é? Não. Vai depender da legislação de cada ente. Se não quiser, já pode ajuizar direto a execução fiscal. Tá? Não é uma chance que a pessoa tem necessariamente antes. Certo? E aí é o seguinte, pessoal. O caminho ordinário é a execução fiscal mesmo. Né? A ação de execução fiscal. A propósito da pergunta da Bia. Mas também tem uma opção que é o seguinte. Às vezes, o débito tributário do contribuinte, o crédito tributário da fazenda, é de pequeno valor. Por exemplo, ela devendo R$300. Entrar numa ação para R$300 é um negócio muito complicado. Imagina quanto o procurador ganha, quanto o juiz ganha, movimentar a máquina do judiciário, uma ação pequena, é complicado. Então, o que a dívida ativa pode fazer? Pode protestar em cartórios extrajudiciais, né, tem os cartórios de títulos e documentos, protesto de títulos, né, pode protestar e aí a CDF vai lá protestar, certo? E isso suja o nome do contribuinte. Ele fica com cadastros negativos, né, de Serasa, então dá uma sujada no nome do contribuinte. Aí ele, enfim, às vezes ele paga porque ele quer pegar um financiamento, depois no banco não consegue, porque tem essa negativação. É uma opção que a jurisprudência já entendeu como válida. Tudo bem? Então esse é o caminho de um crédito tributário, certo? Chega na dívida ativa, CDA se torna execuível. Em geral, a cobrança amigável, se for um valor baixo, acho que até R$50 mil, tá? É alto, né? 50 mil, acho que é alto pra caramba. Mas normalmente se tenta um protesto, dependendo do ente federativo. E depois a execução fiscal. Teve uma decisão recente, muito polêmica, acho que foi STF, que ele tentou dar uma enxugada no acervo de processos da Justiça Federal e determinou o arquivamento de todas as execuções fiscais de baixo valor, tá? Para dar uma enxugada no número de processos, dar uma limpeza. Só que o baixo valor que ele botou foi algo em torno de R$10 mil ou R$20 mil. Isso, pessoal, é uma tragédia para os municípios. Como ele colocou uma norma geral para todo o judiciário, é uma tragédia para municípios pequenos, né? Ou médios. Imagina, o sujeito para dever R$10 mil, ele tem que se esforçar, pessoal. O IPTU até em Niterói, o IPTU é caríssimo em Niterói. Mas, o cara para dever R$10 mil, ele tem que ter um imóvel na Praia de Caraí, cobertura, né? Para ficar lá, R$10 mil, vamos botar 1%. 1% de 1 milhão é R$10 mil. Só que os imóveis, eles não são avaliados pelo valor de mercado, normalmente. Sempre é muito abaixo, tá? Então, para o cara conseguir que o imóvel dele seja avaliado por 1 milhão, é porque esse imóvel vale no mínimo 2 milhões. A grande maioria dos devedores, pessoal, são de proprietários de imóveis de menor valor. Então, acaba que mata muito a cobrança judicial desses créditos, essa decisão. E está sendo revista por pressão dos municípios, tá? Bom, entenderam isso aí, por enquanto? E aí eu vou falar desses 3 tipos de lançamento tributário, antes de começar a ler os artigos do Código. Eu estou tentando dar uma explicação geral para a gente ler os artigos já íntimos assim da matéria, tá? Então vamos lá. 3 tipos de lançamento tributário, pessoal. O primeiro é o lançamento de ofício. Lançamento de ofício, que é o lançamento clássico, pessoal. É o mais antigo, que é justamente esse exemplo do IPTU que eu dei para vocês. No lançamento de ofício,
todo o trabalho de apuração do crédito tributário, de identificação do sujeito passivo, todo o trabalho é feito pela Fazenda Pública. O contribuinte, o único trabalho que ele tem é de pagar o tributo. Certo? É a Fazenda que identifica quem é o devedor, ela que identifica qual é a lei aplicável, ela que identifica quanto vai ser pago, qual é a alíquota aplicável, se for uma progressividade. A Fazenda Pública faz todo o trabalho. Esse é o lançamento de ofício. Certo? Exemplo, lançamento do IPTU, o carnezinho do IPTU. Segundo tipo de lançamento, lançamento por declaração. Lançamento por declaração. No lançamento por declaração, eu vou falar de forma didática, tá? Metade do trabalho compete ao contribuinte e a outra metade compete ao fisco. É uma divisão de tarefas. Lançamento por declaração. O contribuinte trabalha um pouco para fazer esse lançamento, entre aspas, para contribuir nesse lançamento, e a Fazenda também. Há uma divisão de tarefas. Quando eu vou dar um exemplo agora que vai deixar tudo muito mais claro. Vamos supor que a Laura vai vender um imóvel para a Larissa. E aí o que acontece? A Fazenda Pública tem como adivinhar que vai haver essa venda desse imóvel? Não tem como adivinhar, pessoal. É difícil, né? Como é que ela vai adivinhar? E aí, essa venda de imóvel, né, quando há uma venda de um imóvel, isso é fato gerador de um imposto chamado ITBI, é um imposto municipal, é um imposto de transmissão de bens imóveis. Tá? Então, como é que é a sistemática do lançamento do ITBI? Quando alguém quer comprar o imóvel ou vender o imóvel, essa pessoa ela deve ir à Secretaria Municipal de Fazenda e pegar um formulário. E nesse formulário ela preenche uma declaração. Ela vai dizer assim: estou comprando um imóvel na rua Tiradentes, no Ingá, em Niterói, no número tal. É um imóvel que tem 3 quartos, 2 banheiros, ele é de fundos, tem tudo os quadradinhos para você preencher. Tem vaga na garagem, tem dependência de empregada, tem playground. É de um edifício que foi construído na década de 90. Você vai preenchendo e vou pagar R$500 mil nesse imóvel. Beleza? Você preenche a declaração, entrega na Secretaria Municipal de Fazenda e a autoridade fazendária ela vai pegar essa declaração, analisar essa declaração, ver se ela faz sentido, né? Poxa, realmente esse preço tem tudo a ver com as características do imóvel. Ou não, ou poxa, esse preço não tem nada a ver. Vocês estão pedindo 500 mil, mas tem certeza que vale 700 mil esse imóvel. E aí, a partir desta declaração, a autoridade fazendária fará um lançamento tributário e emitirá uma guia para que vocês paguem o ITBI. Vocês já viram que o cartório vai exigir o ITBI antecipadamente, né? Por causa daquela responsabilidade de terceiros que a gente viu ali na última aula. Tudo bem? Então, isso também acontece no imposto de doação e de transmissão causa-morte também. Por exemplo, eu vou doar uma biblioteca para o Ananias. Vou doar minha biblioteca. Minha biblioteca vale 20 mil reais, por exemplo. Eu vou ter que pagar o ITD, o imposto de doação, certo? Mas, como é que a Fazenda Pública vai descobrir que eu doei essa biblioteca? Só vai descobrir se eu informar, né? Ou então se ela fiscalizar e acabar descobrindo de alguma forma.
mas porque talvez ele lance no imposto de renda dele esse patrimônio novo, e aí haja o cruzamento de informações, né? Então, o que acontece naturalmente? A pessoa vai à Secretaria Estadual de Fazenda, porque ITD é o imposto estadual, e vai e diz, olha, eu faço uma declaração de que eu estou doando uma biblioteca que tem um preço de mercado de R$20 mil para o Ananias. A partir dessa declaração, a Fazenda analisa isso e emite a guia de pagamento, ou seja, tanto ITBI quanto ITD ou ITCMD são tributos sujeitos a lançamento por declaração. Perceberam a diferença em relação ao lançamento de ofício do IPTU? Né? No por declaração, uma divisão de tarefas. E existe um terceiro tipo de lançamento, pessoal, que é o lançamento por homologação, que é o mais comum de todos. Atualmente é o mais comum, mais importante. Lançamento por homologação, é o terceiro tipo de lançamento. E como é que é o lançamento por homologação? Bom, no lançamento de ofício, todo o trabalho fica com a Fazenda. No lançamento por declaração, o trabalho é dividido. E no lançamento por homologação, todo o trabalho é do sujeito passivo. Todo o trabalho é do contribuinte ou do responsável tributário. Ele faz tudo. Tá? Exemplos: imposto de renda, ITR, que é o Imposto Territorial Rural, certo? E praticamente todos os outros tributos, pessoal. O lançamento por homologação. Como é que funciona o lançamento por homologação? O sujeito passivo, ele espontaneamente, ele faz uma declaração dizendo quem é o sujeito passivo, qual é a lei aplicável, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, ele faz a conta. E aí, a partir dessa declaração, o próprio contribuinte antecipa o pagamento do tributo, a partir da declaração que ele próprio prestou. Ou seja, não tem participação da Fazenda aí nessa história. Ele faz a declaração, antecipa o pagamento. Hoje é tudo informatizado, tá, pessoal? Tem programinha de computador para fazer isso. Antigamente o cara tinha que ir na papelaria, comprar um DARF, que é um documento de arrecadação de Receita Federal, e aí ele preenchia o DARF lá com a caneta. Eu cheguei a fazer isso nos meus primeiros impostos de renda. E aí a gente pagava o DARF lá, pegava, ia no banco, pagava o valor. Hoje o próprio programa do imposto de renda já te permite gerar o DARF, tá? E a Fazenda recebe aquele recurso e ela tem 5 anos para olhar esse procedimento que foi integralmente realizado pelo sujeito passivo. Tem 5 anos para olhar a declaração e esse pagamento. E aí, nesses 5 anos, podem acontecer 2 coisas. Aliás, 3 coisas. Ou a Fazenda diz expressamente: parabéns, sujeito passivo, você é o máximo, você declarou direitinho, você pagou tudo que você deve, parabéns, estou fazendo aqui uma homologação expressa. Eu nunca vi isso, pessoal, mas é possível. Uma homologação expressa, em que a Fazenda dá os parabéns para o contribuinte: parabéns, você exerceu perfeitamente seu dever fundamental de pagar tributos, beleza? Isso é uma hipótese. A outra hipótese, que é mais comum, é chamada homologação tácita. O que é homologação tácita? Passaram-se 5 anos desse procedimento do contribuinte e a Fazenda Pública não falou nada. Então, presume-se homologada a operação do contribuinte. Então, a homologação tácita. 5 anos, não falou nada, então está tudo bem. Por exemplo, meus impostos de renda, com mais de 5 anos, né, eu, a rigor, posso jogar tudo fora. Tá? Eu dou uma segurada, né? Ali pelo menos 7 anos, porque umas regrinhas, a gente vai ver quando estudar a prescrição de decadência.
mas eu dou uma segurada um pouquinho, mas esse ano eu joguei, 2 anos aí, 2014, 2015, estava lá, joguei tudo fora, homologação tácita, está tudo certo. E existe a possibilidade de a fazenda não homologar, ela verificar que teve algum problema. Então o sujeito declarou a menor, ou então pagou a menor, e aí não vai haver a homologação. O que vai haver nesse caso? Vai haver um lançamento de ofício para cobrar a diferença que não foi declarada ou paga pelo contribuinte no lançamento por homologação. Entendeu? Quando não for digna de fé a declaração, ou tiver tido um pagamento a menor, aí a Fazenda Pública faz um lançamento de ofício. Entendeu? Para cobrar essa diferença. Ou cobrar o tributo todo, né? Porque às vezes o cara não declarou nada. Não pode cobrar tudo. O ITR, também lançamento por homologação. E eu tentei fazer no ano retrasado e ano passado, né? Aquele famoso terrenozinho lá de Giruá, lá que meu pai deixou. Tentei fazer. E é difícil, pessoal. Para mim foi difícil. Por quê? Porque o ITR, ele é um imposto territorial rural, né? Então ele não incide, e a gente já estudou isso, quem está fazendo tributos em espécie, sobre áreas. Se, por exemplo, a propriedade tem 33 hectares, é o que tem lá a propriedade lá. Só que uma parte dela, 30% dela é área de floresta nativa. E a gente não desmata aquele negócio, né? Tem que ser preservado. Então, você tem que descontar da tua área para efeitos de ITR o que é floresta nativa, o que é mata ciliar, né? Área de rio, você vai, porque são áreas não agricultáveis ou não passíveis de exploração pecuária, tá? Então, só que isso tem uma série de institutos federais que fiscalizam essa questão, se tem floresta, se não tem, né? O INCRA vê, o IBAMA vê, não sei o quê, né? E aí a gente tem gestões nesses órgãos para eles conferirem anualmente se está tudo preservado. E aí a gente, para fazer o imposto territorial rural, tem que informar isso tudo, informar se tem, como é que está, se está preservado, se não está, quem pegou o documento. Aí, enfim, é um trabalheiro, mas cabe ao contribuinte, porque é um imposto de lançamento por homologação. Beleza? E aí o que eu tive que fazer? Eu contratei uma pessoa lá daquela área, cobrou, sei lá, R$200, porque aí ele fez para mim o imposto né, ele fez porque ele tinha ali, ele morava na mesma cidade onde tinha o negócio do INCRA, do IBAMA, então ele conseguia ir lá na repartição, fazer o negócio. Teve que contratar um despachante. Tá legal? Certo? Entenderam? Lançamento por homologação? Então agora a gente vai ler os dispositivos do CTN para a gente ver onde é que está na lei isso tudo que eu estou falando para vocês. Certo? Vamos abrir no artigo 139. Vocês vão perceber que eu pulei o 138, porque vai ser um artigo que a gente vai estudar na última aula. A gente vai falar de infrações. Aí esse 38 ele traz uma coisa legal que é a denúncia espontânea. A gente vai estudar mais para frente. Então, reparem aí no CTN de vocês que está começando o título 3, que tem o nome Crédito Tributário. Esse título 3 vai nos acompanhar nos seus vários capítulos até praticamente o final do CTN. O título 4 é Administração Tributária, aí acabou. Aí depois tem as disposições finais e transitórias, beleza? Então, é o penúltimo título que nós estudaremos. Os primeiros artigos, eles, esses 139 a 141, o 141 eu vou preferir explicar mais para frente para vocês, eu vou até mencionar ele,
E o 139 e 140 me parecem artigos assim um pouco desnecessários, sabe? Mas o CTN tem essa questão, eu vou passar por eles. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. O que quer dizer isso? Simplesmente o seguinte: quando a gente fala em crédito tributário, a gente tem que ter em mente que ele decorre de uma obrigação tributária principal, que é a obrigação de pagar tributo ou penalidade tributária. Lembra? Obrigação principal sempre é pagar, obrigação acessória sempre é fazer alguma coisa. Então, quando eu falo em crédito, eu estou pensando em uma prestação pecuniária de pagar alguma coisa, certo? Um crédito tributário, ele nunca decorrerá de uma obrigação acessória, que é a prestação da obrigação acessória é de fazer ou não fazer alguma coisa. Então, ele está dizendo simplesmente isso, que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Essa é a ideia desse dispositivo. Simples assim, pessoal. Nenhuma controvérsia, tá? Só se alguém perguntar numa prova de múltipla escolha, um crédito tributário pode decorrer de uma obrigação acessória? Não. Ele decorre da obrigação principal por expressa determinação do artigo 139. Tudo bem? 140. Também, as circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão ou seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem a sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. Muitas dessas situações nós vamos estudar mais para frente, mas só para dar uma palhinha para vocês, né? O CTN ele prevê algumas garantias do crédito tributário. Por exemplo, garantias e privilégios, né? Então, o crédito tributário ele tem preferência num concurso de credores, por exemplo, em relação aos créditos quirografários, que são aqueles dos credores normais, né? O crédito tributário, por exemplo, ele tem situações em que você... Sabe aquele instituto da fraude contra credores, que a gente estuda em direito civil? O crédito tributário, ele tem garantias mais ousadas do que essas do direito civil. E aí tem uma série de peculiaridades que ele está falando, olha, essas peculiaridades não tiram a natureza tributária desse crédito, ainda que eventualmente a gente possa identificar essas peculiaridades no direito administrativo, também no direito civil, entendeu? Então não é que vai transformar ele num crédito civil ou um crédito administrativo, entendeu? É só isso. A ideia desse dispositivo é dizer que essas circunstâncias que vão influenciar de alguma forma jamais tirarão a natureza tributária desse crédito, ainda que pareça um instituto que beneficia também outro ramo do direito. Tá legal? Só isso. E esse 141, eu vou preferir falar dele a partir da aula que vem, quando eu falar da suspensão do crédito. Tem muitos elementos aqui que a gente precisa de um conhecimentozinho mais à frente para entender, tá? O 142 é o que trata do lançamento, é o artigo do CTN que vai descrever o que é o lançamento tributário. E vai dizer, compete privativamente à autoridade administrativa constituir, olha, grifem a palavra constituir o crédito, a expressão, constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a, eu grifaria, verificar a ocorrência do fato gerador. Por que eu grifei constituir o crédito tributário e pedi para grifar verificar a ocorrência do fato gerador? Porque nessas duas expressões eu tenho aqui a natureza dúplice do lançamento tributário, constitutivo do crédito tributário e que verifica declaratória
da ocorrência de um fato gerador, beleza? Então vai ajudar vocês a lembrarem que ele tem natureza dúplice, tudo bem? Então, compete. Outra coisa, pessoal, vale a pena lembrar, né, que esse lançamento tributário é competência privativa de autoridade administrativa, certo? Mesmo no lançamento por homologação, que a gente fala, pô, mas está tudo na mão do contribuinte. Na verdade, ele não faz o lançamento. No lançamento por homologação, se a gente pensar no lançamento mesmo, esse lançamento só ocorre na homologação. E a homologação é ato da autoridade administrativa, seja expressa ou tácita. Essa prestação de declaração, antecipação do pagamento, não é propriamente um lançamento, entendeu? Porque o lançamento é um privativo de autoridade administrativa. Esses atos são atos do contribuinte, portanto não são lançamento. Entenderam? Tinha uns doutrinadores que chamavam esse lançamento por homologação de autolançamento. Mas percebam que é errada essa nomenclatura. Autolançamento, como se ele próprio fizesse um lançamento. O contribuinte não pode fazer lançamento, porque é um ato privativo de autoridade administrativa. Beleza? O Ricardo Lodge, ele tem muitas piadinhas assim, quando ele dá aula, né? Fala, autolançamento, cara, não pode ser isso, só pode ser quando o contribuinte se desespera com uma cobrança e lança pela janela, autolançamento, né? Então, porque o autolançamento não existe do ponto de vista de lançamento mesmo. Então, vamos lá. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Beleza? É aquilo que eu falei, calcular, identificar o sujeito passivo, ver qual é a legislação aplicável, certo? Isso que é o lançamento. Tudo bem? Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Lembra que o tributo é prestação pecuniária, compulsória, em moeda, que não constitui sanção por ato ilícito, instituído por lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Está aqui reforçando esse caráter vinculatório. É vinculatório sob pena de responsabilidade funcional. Pô, é seguinte, praticou o fato gerador, não tem opção. É um morador de rua que herdou aquele imóvel, ele não tem dinheiro, pô, que sensibilidade social que você tem, vai cobrar IPTU. Cara, é vinculado, é plenamente vinculado. Se ele não cobrar, ele vai ser responsabilizado, né, funcionalmente, aquele fiscal. 143. Aqui, só o 142 tem outra coisa interessante. Ele fala assim, lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo. Procedimento administrativo, a gente aprendeu lá em administrativo, não sei se vocês estiveram com a Helena ou com o Jungstead, né? Procedimento administrativo é um conjunto de atos, não é isso? Tendentes a realizar alguma medida administrativa, um conjunto de atos. Embora o CTN diga que o lançamento é um procedimento, muitos doutrinadores bons, pessoal, Luciano Amaro, entre outros, sustentam que é um ato administrativo. O lançamento mesmo é a última etapa do procedimento, em que ele vai verificando, né, fazendo conta, verificando quem é o sujeito passivo, identificando qual é a legislação, mas o ato administrativo que enseja inclusive a sua notificação, como carnê do IPTU, esse é o lançamento. Embora o CTN fale que é um procedimento.
né? Ele seria, na verdade, um ato administrativo, não um procedimento administrativo. Eu entendo que essa corrente está correta, tá? Pode botar o Luciano Amaro aí como autoridade doutrinária que sustenta isso. Bom, o 143, ele é interessante também. Tem tributos como imposto de importação, o imposto de exportação, alguns tributos em que a base de cálculo, ela às vezes aparece, né, ali a riqueza, ela é exteriorizada em moeda estrangeira, pessoal, de alguma forma. Sei lá, estou querendo comprar um computador que custa $900. E aí, como é que calcula o tributo? Vai ser o lançamento, vai levar em consideração que em dólar, em euro? E aí o CTN diz assim, quando for feito o lançamento, você tem que pegar aquele valor em moeda estrangeira e converter para moeda nacional com o câmbio vigente na data do fato gerador, quando nasce a obrigação tributária. Beleza? O nascimento da obrigação tributária vai ser um marco temporal para quase tudo do lançamento. Então você vai pegar, por exemplo, teve uma crise do dólar, ele era R$5, passou a ser 7. Mas quando eu comprei o computador, ele ainda estava 5. Então, quando a gente for fazer o lançamento do imposto de importação, tem que levar em consideração o câmbio vigente da data da ocorrência do fato gerador. Tá? 143. Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento, far-se-á sua conversão em moeda nacional, ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação. Certo? E essa coisa da data da ocorrência do fato gerador realmente é muito importante, pessoal. Ela que vai marcar muitas questões para efeitos do lançamento. Então, por exemplo, a minha avó faleceu em novembro de 2017. Novembro de 2017. Foi outubro, novembro. Quando ela faleceu, a lei que tratava do ITD, a lei estadual, ela estabelecia como imposto de transmissão, causa-morte e doação, a alíquota de 4%. Só tinha essa alíquota. Era uma alíquota que não era progressiva, era uma alíquota proporcional. Lembra quando a gente estudou capacidade contributiva? Então, era uma alíquota proporcional de 4%, dependente da base de cálculo. Essa era a lei vigente quando a avó faleceu. O inventário dela só terminou depois de um ano, mais ou menos. O inventário judicial foi feito. Agora não lembro se foi judicial ou extrajudicial, não fui eu que fiz. Mas demorou mais de um ano. Quando terminou o inventário, foi necessário o pagamento do ITD, né? Porque a gente identificou, identificou ali quais eram os bens que ela deixou e tudo, né? E foi necessário fazer o pagamento do ITD. E o ITD é lançamento por declaração, lembra? Então a gente informou para a Fazenda quais eram os bens deixados pela avó. A Fazenda Pública analisou a nossa declaração e fez o lançamento, né, por declaração, emitiu a guia. Só que quando houve isso, pessoal, essa informação dos bens, um ano depois da morte dela, a lei do ITD já tinha sido revogada e substituída por outra. Já estava em vigor uma lei que determinava a progressividade do ITD, alíquotas de 4% a 8%. Era uma lei completamente nova. Mas quando é que aconteceu o fato gerador? Lembra do direito de Sisini, que a gente estuda em direito civil? Né? Que logo quando há o falecimento, há pelo direito de Sisini a transmissão dos bens, ainda que o procedimento para que isso aconteça
demore, né? Mas a transmissão se dá com o falecimento, né? Então foi nesse momento que aconteceu o fato gerador, em 2017. Então quando a gente calculou o ITD, a gente calculou à luz da lei vigente a data da ocorrência do fato gerador, ainda que ela já tivesse sido revogada. É aquele exemplo, né, de uma norma que produz efeitos ainda já estando revogada. Ao contrário da anterioridade, né? Na anterioridade a norma está em vigor, mas ainda não produz efeitos. É naquela visão que eu falei, né? Tudo bem? Então olha o que diz o 144. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Beleza? Bom, mas aí tem uma situação que é interessante, pessoal. É o seguinte, a lei, com certeza, vai ser a lei vigente à data do fato gerador. Mas pode ser que tenha surgido nesse meio tempo uma lei estadual que tenha, por exemplo, turbinado os poderes dos fiscais, para que eles fiscalizem mais, eles possam, por exemplo, obter informações bancárias sem necessidade de pedirem um alvará judicial para isso, ou, por exemplo, sistemas de fiscalização mais complexos ou mais favoráveis, ou então uma lei tenha dado maiores garantias ao crédito tributário. Por exemplo, vamos supor que minha avó tenha falecido e deixou dívidas tributárias e deixou dívidas trabalhistas. Vamos supor que hoje vocês sabem que os débitos trabalhistas preferem a todos os outros, né? Vamos supor que tenha havido uma lei modificando isso. E a partir de agora o tributário ainda prefere o trabalhista. Se houver uma mudança em relação às garantias e privilégios do crédito tributário, ou então coisas fiscalizatórias, essas leis podem entrar em vigor tranquilamente, pessoal, porque são leis procedimentais. É que nem no processo civil, mais ou menos, né? Em que as normas procedimentais, elas podem entrar em vigor, o que não pode atingir o direito substantivo, digamos assim, né? Então, essas normas, tudo bem. Se é para melhorar a fiscalização, pode já melhorar a fiscalização mesmo tendo o fato gerador acontecido no passado. Vamos lá, parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação que tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto neste último caso para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. É claro, né, pessoal? Quando você atribui a responsabilidade tributária a terceiros, aí o papo já é diferente, né? Porque aí você tem, não está falando mais de procedimento, você está falando de uma obrigação tributária principal, né, dirigida a um responsável tributário. Aí já vai para o direito subjetivo, não mais para direitos procedimentais. Então, nesse caso, se a lei mudou, não pode ir atrás de terceiro, não. Tá? O parágrafo 2º, pessoal, ele quis fazer uma exceção ao parágrafo 1º, mas foi uma exceção que não deu certo. Tá? Nem gosto de falar desse parágrafo 2º, porque ele pensa assim nos impostos, tipo imposto de renda, aquele velho problema do fato gerador pendente, né? Então ele diz assim: o disposto nesse artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido. O que acontece? Ela quis fazer uma exceção. Ela falou: não, olha, se é uma lei que vai modificar as alíquotas, por exemplo, do imposto de renda no meio do ano, e o fato gerador começou no dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Então, essa lei que pega o fato gerador no meio do caminho, essa lei nova,
ela pode ser aplicada imediatamente. A ideia é essa. Só que o problema, gente, é que não existe fato gerador pendente. Tem gente que fala que existe, mas não existe. O fato gerador do imposto de renda vai acontecer no dia 31 de dezembro. E essa lei que entrou no meio do caminho, ela não vai fazer efeito porque ela tem que respeitar a anterioridade tributária. Entendeu? Então, não funciona esse parágrafo 2º na prática. Vamos pensar no IPTU. O sujeito é proprietário durante todo o ano, mas a lei considera ocorrido o fato gerador no dia 1º de janeiro de cada ano. Poxa, qual vai ser a lei aplicável? A lei vigente no dia 1º de janeiro do ano. É regra geral, pessoal, não é exceção, entendeu? Beleza? Desculpe aí, mas CTN, infelizmente, tem poucos problemas, mas esses problemas existem, né? Vamos lá. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo. Ou seja, o sujeito passivo, ele percebeu que aquele lançamento está errado de alguma forma. Fez um lançamento de IPTU considerando o valor do imóvel um valor estratosférico e é bem menor. Então pode ter uma impugnação no lançamento. Recurso de ofício. O que é recurso de ofício? Lembra do duplo grau obrigatório, pessoal, da remessa de ofício? Isso acontece administrativamente também. Então, se tem, por exemplo, houve um processo administrativo em relação a desfavorável à fazenda, pode haver o recurso de ofício para a revisão desse lançamento. E por iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Pessoal, pensa bem. O lançamento só pode ser modificado em 3 circunstâncias. Ou a pedido do sujeito passivo, ou a pedido da fazenda. Ou seja, em toda circunstância, pessoal. Não precisava enumerar isso. Qualquer circunstância que houver uma ilegalidade no lançamento, ele pode ser revisto. Certo? Ele pode ser revisto por quê? Porque é um ato vinculado. E a Fazenda Pública tem um dever de rever seus atos de ofício sempre que tiverem uma ilegalidade. Isso é um corolário do princípio da legalidade tributária, o dever de rever de ofício os seus atos quando eles estão ilegais, certo? É o que em administrativo se chama de autotutela, certo? Então não é um ato administrativo, não tem ilegalidade, tem que rever. Agora ela não viu, o sujeito passivo que viu, ele não é ilegal? Tem que rever porque é plenamente vinculado, não pode escapar nem um pouquinho da lei, tá? Agora tem uma situação que é a seguinte situação. Tem casos, pessoal, em que a Fazenda Pública vai modificar o lançamento porque houve um erro de fato. O que é um erro de fato? Esse imóvel aí que ela vai vender é um imóvel que sempre pagou muito pouco de IPTU, porque por um erro do cadastro ele era tido como um imóvel de 100 metros quadrados, uma casa de 100 metros quadrados. Só que, na verdade, essa casa é muito maior, pessoal, lá em São Francisco, é enorme. Mas o erro de cadastro fazia com que ela fosse tributada por uma casa de 100 metros quadrados. Quando a prefeitura fez o georreferenciamento, isso aqui tem pelo menos 300 metros quadrados. Então, a prefeitura ela pode fazer lançamentos retroativos, respeitando prazos prescricionais, são 5 anos, cobrando IPTUs atrasados na hora, e modificando os lançamentos anteriormente feitos. Ela já pagou 2020, 2021, 2022, 2023, pagou tudo, mas vai receber mais uma cobrança, mais um lançamentozinho complementar, porque houve um erro de fato naquele lançamento anterior. Ela vai ter que foi da prefeitura, paciência, mas ela não sabia, foi um erro de fato. Então não tem como. Isso é uma situação. Situação diferente é quando o fiscal administrativo tributário ele sempre interpretou a lei de um determinado jeito. E de repente ele muda a interpretação dele. E essa mudança de interpretação
gera um aumento de carga tributária para o contribuinte. Exemplo, vamos falar do IPTU. Eu falo muito do IPTU porque eu sou procurador do município, né, pessoal? Eu vejo isso lá no dia a dia, né? Então, vamos supor que Andra tem uma loja naquele downtown, certo? Nunca fui no downtown. Se fui, não me lembro. Mas o downtown parece que ele tem cara de shopping, mas ele tem cara de loja de rua ao mesmo tempo, nisso. Parece que é uma coisa meio assim, né? Tipo um outlet, né? Um negócio assim, né? Então, você vai lá no downtown, tem uma loja lá, tem um outlet, que entra dresses, né? Vestidos. Né? Tem aqui entra roupas lá. Aí tem uma outlet, você tem mesmo? Não, eu gosto de moda. Então, gosto de moda. Poxa, traz ali, perfeito exemplo. Então, pô, traz aqueles vestidos lindos que eu comprei para minha mulher lá no mercado lá de Fortaleza. Umas vestidos de linha, assim, artesanais, muito lindos. Está lá mesmo. E aí, sempre essa loja foi tributada como uma loja de rua. Né? Qual a metragem? Tanto. Quantos anos tem essa loja? Tanto. Qual é a tipologia? Loja de rua. Porque as lojas de downtown sempre foram consideradas lojas de rua. Mas aí o fiscal vai falar, peraí, fala sério, eu vou tratar downtown como loja de rua, como se fosse um mercadão ali, né? Não é loja de rua. Ali tem uma estrutura, tem, né? Não sei se tem praça de alimentação, não sei se tem alguma coisa lá, isso, tem mais cara de shopping do que de loja de rua. Eu vou mudar a tipologia para loja de shopping. Loja de shopping vale mais. Então, bom, com isso eu vou perder os últimos 5 lançamentos. Mesma coisa que a gente falou, para cobrar mais. Isso pode ser feito? Você tem que proibir, pessoal. Quando há uma mudança de interpretação jurídica, né, o que o pessoal diz um dia de direito, aí só vai dali para frente. Não me importa. Aí o cara interpretou o direito daquela forma, quando está interpretando de outra, então a partir dali para frente pode. Mas mudança de. Quando percebe o erro de fato, ele não teve culpa, uma interpretação jurídica, mudança baixa, aí pode modificar para retroagir. Certo? Alguém vai apresentar hoje, pessoal? Sofia, tem Brenda, sobre o lançamento tem? Beleza. Vocês precisam de quantos minutos? 10 minutos, mais ou menos? Hã? Isso? 10? Então tá bom. Deixa eu só então avançar só mais um pouquinho, pessoal. Tá? Então vamos lá. 146, que é justamente essa situação que eu acabei de falar. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento só pode ser efetivada em relação ao mesmo sujeito passivo quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução. Tá? Quando há mudança nos critérios jurídicos, só posteriormente à sua introdução. Tudo bem? Bom, eu teria para falar ainda do 147 ao 150. E eu consigo falar muito rapidamente deles, tá? O 147, olha, essa seção está falando das modalidades de lançamento. Sabemos que são 3, né? O 147 vai nos apresentar o lançamento por declaração. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Tudo bem? Então, esse é o lançamento por declaração. O 148, ele vai nos trazer, eu sei que tem 2 parágrafos aí, mas eu vou pular de propósito, depois eu posso até voltar, só para apresentar para vocês o essencial antes da apresentação. O 148, ele vai nos trazer a situação em que não é digna de fé essa declaração. Tá? Não é que vai acontecer não, mas digamos que a Laura, ela queira pagar pouco ITBI. Aí o imposto
É 2% sobre o valor do imóvel. Ela, poxa, o imóvel vale 1 milhão, mas ela vai colocar que vale 500 ali na declaração, certo? Só para pagar menos imposto. Nunca aconteceria isso, tenho certeza, tá? Tinha que ter dado exemplo com a Avia, com o Ananias, com o Pedro. Pedro, pô, você estou te preservando, cara. Tem que botar mais exemplo ruim para você. Pedro fica ali disfarçado ali. Não foi nada com a Laura, não. Foi Pedro. Pedro foi, valia 1 milhão, botou 500 para pagar menos ITBI. E aí a Fazenda Pública percebeu, fala sério, Pedro. Praia de Caraí, meu irmão. Essa Praia da Boa Viagem, frente pro MAC, botando que vale 500 mil, vale 1 milhão, cara. No mínimo, 2 milhões. E aí, 148, pessoal. Quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Então, se essa declaração que o Pedro deu, por exemplo, não é digna de fé, a Fazenda Pública ela pode impugnar isso e arbitrar um valor, mas sempre precedido do devido processo legal. Por quê, pessoal? Porque o Pedro ele pode chegar e falar assim, olha só, eu estou provando para você que, embora em regra vale 2 milhões, esse imóvel aqui, pessoal, ele está com um problema seríssimo de infiltração, ele está com vazamento de gás, ele está com uma parte elétrica toda deteriorada, ele está para explodir a qualquer momento, ele está há 10 anos tentando vender, ninguém compra, e o valor de mercado, por conta de circunstâncias peculiares, é 500 mil mesmo, daqui as provas que eu estou produzindo. Então a Fazenda pode até arbitrar outro valor, mas tem que garantir o devido processo legal. Tudo bem? Esse é o 148. 149 traz o lançamento de ofício, o lançamento efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos, e aí a gente trata disso na aula que vem, beleza? Eu vou trazer os casos para vocês. E o 150 o lançamento por homologação. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Aí o parágrafo 4º vai falar da homologação tácita, tá? Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado o prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Beleza? Aí a gente vê isso com mais cuidadinho na próxima aula. Vamos lá? Brenda e Sofia? Por isso que eu não fui lá, tá? Obrigado. Oi, gente. O nosso tema vai ser sobre crédito tributário. A gente vai falar sobre... O nosso tema, na verdade, engloba também as noções, o lançamento e também modalidades do crédito tributário. Para falar sobre esse tema, a gente escolheu o recurso especial número 18.56403, de relatoria do ministro Gurgel Faria, e ele foi julgado em 2020. A partir desse caso foi fixada uma tese que eu vou ler para vocês e depois eu explico um pouco como foi o caso. A tese é a seguinte: a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente
a incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da certidão de dívida ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco. Esse recurso ele foi interposto pelo município de São Paulo em face de uma decisão do TJSP, que extinguiu uma execução fiscal que ele tinha ajuizado em 2015 em face de uma empresa chamada VESP. O objetivo dessa execução fiscal era cobrar a taxa de fiscalização do estabelecimento, referente ao exercício de 2009. Só que no curso desse processo, a Claro entrou e opôs uma exceção de pré-executividade, dizendo que ela havia incorporado essa empresa em 2008 essa empresa tinha sido incorporada pela Embratel. E em 2014 a Claro incorporou a Embratel. Então ela alegou nessa exceção de pré-executividade 3 coisas. A primeira foi a extinção do crédito em face da decadência e a existência de coisa julgada em seu favor. Essa coisa julgada que ela se referia era a súmula 392 do STJ, que dizia assim: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa, até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. E o outro ponto que ela alegou também foi a impossibilidade de ajuizamento da execução fiscal em face de uma empresa que, em razão da incorporação, acabou sendo extinta. E que os registros, essa incorporação estivesse devidamente registrada na junta comercial, como era o caso dessa empresa. E aí, na sentença, o magistrado de primeiro grau, ele extinguiu a execução, porque ele entendeu que o lançamento ele foi irregular, porque tinha como o sujeito passivo essa empresa que foi extinta, e também falou sobre a ausência de notificação pessoal do sujeito passivo, porque na época do lançamento esse sujeito passivo nem existia mais. E aí, o município interpôs uma apelação contra essa sentença, defendendo o seu direito de prosseguir com essa cobrança, mesmo em face da outra empresa, da Claro, no caso, porque essa incorporação não teria sido informada ao fisco. Sendo que foi negado o provimento dessa apelação, e aí o fundamento foi de que não dava só porque simplesmente desconsiderar a súmula 392, porque eles não haviam informado ao fisco essa incorporação, e ainda o acórdão também fala que não dava para desconsiderar uma súmula por uma atividade que deveria ser aprimorada pela administração tributária, ou seja, eles deveriam aprimorar os meios de checar e de emitirem essas certidões e realmente apurarem quem seria o sujeito passivo. E aí, nesse caso também, diante disso, o município ele opôs embargos de declaração, que também foram rejeitados, levando à interposição desse recurso especial. E aí a Sofia vai falar melhor para vocês sobre como foi a decisão do recurso e também os votos. Então, o ministro relator, ele desde o início, ele já afirma que para ele é cabível sim o redirecionamento dessa execução fiscal em desfavor da Claro, né, da empresa incorporadora. Para que ela responda pelo crédito tributário oriundo de um fato gerador, mesmo que o fato gerador tenha sido prévio tenha sido posterior à incorporação. Isso porque, por mais que esse crédito tributário seja em nome da empresa VESP, que é a sucedida, né, eles não comunicaram isso ao fisco, então, como não houve a devida comunicação, seria sim cabível esse redirecionamento. Então, primeiro ele vai analisar a validade desse lançamento. E ele aponta que a incorporação, ela é uma causa de extinção, né, da pessoa jurídica, só que é uma hipótese de extinção gerada por um negócio jurídico. Então, vai depender, né, da vontade das empresas envolvidas e só vai produzir efeitos no aspecto tributário se, em compatibilidade, né, com o CTN, isso for publicizado e, enfim, informado de fato. O artigo 123 que a gente estudou, né, fala que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Então, para que essa extinção da pessoa jurídica
fosse de fato levado em consideração, seria necessário a comunicação ao fisco. Então, somente a partir da ciência do fisco que essa modificação do sujeito passivo o fisco poderia realizar novos lançamentos em nome da sucessora e não da sucedida. E a gente também, enfim, é importante relembrar ali do artigo 121, que coloca os tipos, né, da sujeição passiva, como de responsável e de contribuinte, e falar que, e além disso, o 132, né, que diz que a pessoa jurídica de direito privado que for incorporada, a incorporadora vai ser responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito incorporadas. Então, o argumento é que a incorporação ela não foi informada, como deveria ter sido feito, e não há uma necessidade de modificação do ato administrativo, né, da certidão dívida-ativa, para fazer constar o nome da empresa incorporadora, da Claro. Porque seria de responsabilidade da Claro, né, já que era de interesse dela, que isso fosse publicizado. E só o registro na junta comercial não cumpre esse efeito de publicidade. E não seria razoável você exigir da Fazenda que toda vez que fosse fazer um lançamento tivesse que checar os atos constitutivos das empresas para poder lançar em nome da pessoa correta. Então, ele vai dizer que essa comunicação da incorporação, ela não é apenas um cumprimento de uma obrigação acessória. Ela vai ser um pressuposto específico para que a extinção da pessoa incorporada passe a ter eficácia perante a Fazenda. E ele diz também que ele reconhece que existe uma orientação jurisprudencial que impede o direcionamento de execução fiscal no caso de uma pessoa falecida aos seus sucessores, só que seriam casos completamente diferentes, porque a morte, enfim, o fato jurídico vai ter o efeito ali, independente da vontade, enquanto a incorporação seria um negócio jurídico que, novamente, é do interesse deles que seja comunicado. Então, e aí ele vai dizer que, por outro lado, se tivesse a comunicação, aí sim teria uma nulidade desse lançamento, porque teria sido lançado no nome da pessoa errada. E vai dizer que, porque a decisão, como o Breno tinha falado, tinha levado em conta a súmula 392 do STJ, que impede que seja feita esse redirecionamento na execução fiscal, dizendo que a Fazenda Pública pode substituir a certidão dívida-ativa até a aprovação da sentença, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, que seria esse caso. Só que então ele vai reconhecer a validade do crédito lançado em nome da empresa incorporada e quando ele analisa a necessidade de alteração da certidão dívida-ativa para viabilizar esse suposto redirecionamento, ele vai dizer que é desnecessário também qualquer alteração, já que a sucessora, de qualquer forma, assumiria todo o passivo da empresa incorporada, então já teria que responder, já seria responsável pela dívida do terceiro, né, da incorporada, e como está no 132 do CTN. Enfim, a partir desse momento ele coloca que a data da incorporação, o que deveria ser considerado é a data da comunicação da incorporação, do conhecimento do fisco, e não a data da incorporação em si nessa questão tributária. Então, enfim, independentemente de qualquer diligência que tivesse que ser feita pela Fazenda, não teria necessidade ali dessa alteração da certidão dívida-ativa e seria válida todo esse caso. Enfim, a partir desse ponto ele fixa a tese que a Brenda leu, né, dizendo que pode sim ser redirecionada a execução fiscal em desfavor da empresa incorporadora, nesse caso já que não teria sido comunicado devidamente. E aí ele vai dar parcial provimento ao recurso especial, cassando o acórdão, já que o acórdão, como ele se baseou nessa súmula 392 do STJ, que impediria esse redirecionamento, essa, na verdade, modificação da CDA, eles nem analisaram se havia sido feita ou não a comunicação. Então ele cassa o acórdão para que o TJSP julgue então novamente
sendo esclarecido que não teria sido feita essa comunicação e sendo o caso aplicando, né, a tese formulada, e sendo esse caso de entender pelo cabimento do redirecionamento, deveria julgar também os demais pedidos que eram de decadência e da coisa julgada. Foi esse caso. Foi ótimo, pessoal. É legal que esse caso ele envolve tanto lançamento quanto responsabilidade tributária, né? Que foi o tema da aula passada. Acho que já deu meu horário aqui. Então, aula que vem, eu termino de ler esses artigos, até falo um pouquinho desse acordo para vocês e a gente já começa suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que eu acho que é uma das aulas mais legais do curso, tá? Até terça-feira. Se Deus quiser, trarei as provas, tá, pessoal? Esse final de semana.